El tema de cuidado del misionero realmente es muy antiguo. Esse tema, cuidado do missionário, é um tema muito antigo. Muy antiguo desde la perspectiva bíblica, diría yo. Desde uma perspectiva bíblica, é antigo esse tema. Sin embargo, desde la práctica de la iglesia, Embora na prática, no dia a dia da igreja, el cuidado del misionero o cuidado do missionário es realmente nuevo. é novo, é realmente novo. Cuando hablamos de cuidado del misionero, Quando nós falamos do cuidado com o missionário, representa lo que literalmente es el trabajo que la iglesia realiza de cuidar al misionero en las tres diferentes etapas que el misionero vive. representa literalmente a mesma coisa, que significa que a igreja deve cuidar dos missionários nas 3 etapas em que ele está vivendo. Lo que la iglesia hace en la preparación o antes de que el misionero salga al campo, O que a igreja tem feito antes do missioneiro sair para o campo, na etapa de preparação, lo que la responsabilidad de la iglesia frente al misionero cuando el misionero está en el campo, a responsabilidade da igreja com o missionário quando ele está no campo, y en tercer lugar la responsabilidad que la iglesia ejerce cuando el misionero regresa del campo nuevamente a su propia iglesia. e a terceira etapa é a etapa do regresso, da volta, quando o missionário volta para o seu país, para a sua igreja. Entonces, si hablamos del ciclo vital del misionero, de la vida del misionero, Se a gente fala do ciclo de vida do missionário, generalmente estamos hablando de esas 3 etapas. nós estamos falando dessas 3 etapas que ele citou La agora. primera etapa, que es denominada como precampo, A primeira etapa, o pré-campo, que es el momento donde el misionero ha sentido el llamado de Dios onde é o momento que o missionário sente o chamado de Deus, y que entonces se inicia este diálogo entre el misionero y su iglesia, e onde vai iniciando a conversa entre o missionário e a igreja, y la iglesia recibe al misionero y comienza a orientarlo para luego salir a la segunda etapa. A etapa então é que a igreja vai orientando o missionário para que ele possa ir para a segunda etapa. Y la segunda etapa es cuando el misionero llega al campo. E essa segunda etapa é quando ele já vai para o campo, ele chega no campo. Es el momento donde se separa físicamente de la iglesia, O momento que ele está separado fisicamente da sua igreja. pero es cuando justamente la iglesia debe estar más unida E é nesse momento que onde a igreja deve estar mais unida a su misionero que los está representando en el campo. ao missionário que está representando a própria igreja no campo. Y el tercer momento E aí o último momento, o terceiro momento, es cuando la iglesia abre las puertas é quando a igreja abre a porta y asume la responsabilidad e assume a responsabilidade de acoger a su misionero de acolher o missionário que está regresando de haber realizado la tarea misionera. que está voltando da sua missão, de ter realizado sua tarefa missionária. En esas 3 etapas, Nessas 3 etapas, la iglesia está llamada a igreja tem o chamado a ejercer el ministerio denominado cuidado integral del misionero. para exercer um ministério que nós chamamos de cuidado integral do missionário. Y la pregunta es, ¿qué es cuidado integral? E aí a pergunta é, o que é o cuidado integral? ¿O qué es cuidado del O misionero? que é o cuidado do missioneiro ou o cuidado integral? Y hay muchas definiciones al respecto. Tem muitas definições ao respeito. Como dije, el ministerio de cuidado del misionero es una disciplina o un ministerio nuevo. Como eu disse, o ministério de cuidar de missionários é um ministério novo, é uma disciplina nova. Entonces, todavía en América Latina Aqui na América Latina, estamos trabajando en definir el qué significa y el cómo hacerlo. nós estamos ainda trabalhando com relação ao que significa esse cuidado e como fazer isso. Y para presentar a ustedes en forma, que diría, concreta, Para apresentar para vocês assim de uma forma mais concreta, desde la palabra, desde a Bíblia,
qué significa y cómo se ejecuta el ministerio de cuidado integral del misionero, o que significa e como é que a gente executa esse cuidado, voy a simplemente dar lectura a algunos versículos bíblicos eu vou dar leitura para vocês agora de alguns versículos bíblicos, a modo de introducción. só para introduzir. Y el concepto que quiero comunicarles O conceito que eu quero passar para vocês es que es la pregunta que yo me hice. é a pergunta que eu fiz a mim mesmo. Si la iglesia es quien envía Se a igreja é quem envia al misionero um missionário, y está llamado a ejercer el ministerio de cuidado del misionero, e se a igreja tem um chamado de exercer esse ministério de cuidar do missionário, ¿cómo la palabra nos muestra a Dios cuidando a su misionero? como que a palavra mostra para nós Deus cuidando do missionário? Entonces llego a uno de los ejemplos bíblicos Então eu vou para um dos exemplos bíblicos que es reflejado en la vida del llamado de Abraham. que está refletindo sobre a Bíblia sobre a vida do Abraão. Y si ustedes van al capítulo 12 de Génesis, Se a gente vai lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, del 1 al 3, do 1 ao 3, van a encontrar el momento en que Dios llama a Abraham nós vamos encontrar o momento que Deus chama o Abraão para que Abraham reciba el llamado misionero. para que o Abraão receba o chamado missionário. Y ese llamado misionero tiene una particularidad. E esse chamado missionário tem uma coisa muito particular. Dios le expresa a Abraham que tiene que hacer dos cosas. E aí Deus fala para Abraão que ele tem que fazer duas coisas. Lo que algunos lo llaman un modelo paradójico, un llamado a una vida de paradoja. Ao que algumas pessoas chamam de um modelo paradoxo. Y decimos paradoja porque hay dos verdades que aparentemente son opuestas, Nós dizemos modelo paradoxo porque tem duas verdades que são relativamente opostas, contrárias, pero sin embargo es parte de una sola verdad. mas que em realidade faz parte de uma só realidade, de uma só verdade. Básicamente en estos versículos del 1 al 3, Dios le dice a Abraham, tú tienes que dejar, No versículo de 1 a 3, o Senhor diz para Abraão: você tem que deixar tienes que dejar tu tierra, a sua terra, tienes que dejar tu parentela, tem que deixar os teus parentes, tienes que dejar la casa de tu tem padre. que deixar a casa dos seus pais. Ese es el primer componente de la vida del misionero. Esse é o primeiro componente, requisito da vida do missionário. El misionero está llamado e inicia su proceso de vida misionera dejando. O missionário, ele inicia esse processo de vida missionária deixando. Y el dejar, en otras palabras, es sinónimo de perder. E esse deixar significa, em outras palavras, a mesma coisa que perder. Pero lo interesante es que lo que continúa en esa porción bíblica E o interessante é que na continuidade da Bíblia es lo opuesto. fala o oposto disso. No es dejar, sino es recibir. Não é deixar, senão receber. Y Dios le promete a Abraham, Deus promete para Abraão entonces, que le va a bendecir, que vai abençoá-lo, que va a multiplicar su generación, que vai multiplicar suas gerações, que va a hacer que su nombre sea grande que vai fazer com que o nome dele seja grande y que él va a ser bendición para muchas naciones. e que ele abençoará muitas nações. Entonces, la paradoja de la vida del misionero Então, o paradoxo aí na vida do missionário es que tiene que dejar é que ele tem que deixar y a la vez está invitado a recibir. e, ao mesmo tempo, ele está convidado a receber. El dejar provoca pena. Esse deixar provoca um sentimento de pena, de tristeza, de dor. El dejar provoca un sentimiento de vacío, Provoca no missionário um sentimento de vazio. pero a la vez Dios le promete también recompensar ese vacío en una manera mucho más grandiosa. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor promete uma recompensa desse vazio, que é algo muito mais grandioso.
Luego, en estos capítulos siguientes, Nos capítulos seguintes, se muestra la acción de cuidado que Dios hace con Abraham y su generación. a Bíblia mostra o cuidado de Deus com Abraão e com as suas gerações. En el capítulo 15 Lá no capítulo 15, dice lo siguiente: diz o seguinte: después de estas cosas, bueno, no voy a leerlo porque es muy... Se, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, y acá es lo importante: no temas, Abraham, não tema, Abraão, yo soy tu escudo, eu sou o teu escudo, yo soy tu galardón, eu sou teu galardão, será sobremanera grande. será de modo grandioso. Entonces, ¿qué es cuidado del misionero? Então, o que é o cuidado do missionário? En este texto Nesse texto, está hablando de que Dios de alguna otra manera lo va a cuidar a Abraham en un sentido de protegerlo. Deus está falando que ele vai cuidar do Abraão no sentido de proteção. Traspolando esto a la iglesia, E trazendo isso à luz da igreja, la pregunta que tenemos que hacernos a pergunta que a gente precisa fazer es de qué manera de que maneira la iglesia, a igreja, al mandar a su misionero, quando manda o seu missionário, también está llamada a ser un escudo, também está chamada para ser um escudo. De que maneira? a ser un galardón A ser um galardão y en una manera grande. de uma maneira grande. En otra palabra, de qué manera la iglesia Y otra- debe ejercer Outra pergunta, outra palavra, de que maneira que a igreja deve exercer? para cuidar a su misionero, Como que ela deve cuidar do seu missionário, protegiéndolo protegendo en una manera de integral uma maneira integral, mientras él esté en el campo enquanto ele estiver no campo y cuando e retorna. quando ele retorna também. Capítulo 21 Lá no capítulo 21, dice lo siguiente, diz o seguinte, igual en Génesis: em Gênesis 21, Dios está contigo en todo cuanto haces. Deus está com você em tudo que você fizer. La palabra que resalta en este versículo A palavra enfática aqui nesse versículo es: Dios está contigo en todo lo que haces. é Deus está com você em tudo que você faz. Lo que expresa un caminar en forma conjunta con Abraham. Está expressando aqui uma caminhada de forma conjunta com Abraão. Deus caminha com ele junto. Lo que expresa un acompañamiento continuo a su misionero. Aqui expressa um acompanhamento, um cuidado contínuo com o missionário. Dios le está diciendo a Abraham: donde vayas tú, ahí yo voy a estar contigo. Deus está dizendo: Abraão, onde você for, eu vou estar contigo. Ese es el pacto que básicamente la palabra resalta en este modelo de cuidado integral. Esse é o acordo que a palavra ressalta nesse modelo do cuidado integral. Otra vez yo me pregunto, Outra vez eu me faço uma pergunta: ¿de qué manera nuestra iglesia de que maneira a nossa igreja hace ese pacto con su misionero? faz esse acordo com o missionário? Y le dice a su misionero, no solamente le dice, sino practica el estar con su misionero que envía en todo momento y en todo lugar. Se a igreja não só pratica isso, mas também está com ele, mas também caminha com ele, enviando ele para todo e qualquer lugar. Es un pacto de acompañamiento. É um acordo de acompanhamento. Resalto esto Eu ressalto isso porque cuando revisamos el quehacer de la iglesia de cuidado integral, porque quando a gente revisa o tema de o que fazer com esse cuidado integral e como fazê-lo, al menos en América Latina, pelo menos aqui no contexto da América Latina, y disculpen, yo desconozco la realidad de Brasil, me desculpem, mas eu desconheço a realidade aqui do Brasil. entonces cuando estoy hablando más bien de los países de América Latina que no, excluyendo a Brasil. Então, quando eu estou falando da América Latina, estou me referindo aos outros países, excluindo o Brasil, porque eu não conheço o contexto brasileiro. Entonces, la evaluación del cuidado que la iglesia hace a sus misioneros en América Latina
Então, a avaliação que eu faço em relação à igreja e o missionário aqui na América Latina, creo que no estamos resaltando nós não estamos ressaltando, o no estamos cumpliendo eu vejo que nós não estamos cumprindo con el modelo establecido por Dios en el cuidado del com misionero. esse modelo de cuidado integral estabelecido por Deus. Porque en la palabra de Dios el término de pacto Porque na palavra de Deus, quando se utiliza o termo pacto, acordo, es algo que se ejecuta fielmente. é algo que é executado fielmente. Y el acompañar al misionero en todo momento E isso é acompanhar o missionário em todo momento. no se está realizando por parte de la iglesia. Nós não estamos fazendo isso, a igreja não tem feito esse acompanhamento. Capítulo 28, versículo 15. Lá no capítulo 28, no verso 15, Otra vez hablando Dios a Abraham y a su mandato misionero. outra vez Deus fala com Abraão e sobre o seu chamado missionário. Dice, he aquí, yo estoy contigo Ele diz outra vez: eu aqui estou com você y te guardaré donde quiera que fueras e eu vou guardar você por onde você for. y volveré a traerte a esta tierra, E eu vou te trazer de volta para essa terra, porque no te dejaré porque eu não te deixarei hasta que haya hecho lo que he dicho. até que eu faça tudo o que eu disse. Otra vez la palabra estoy contigo, Outra vez aparece o termo estou contigo, que significa acompañamiento, que significa acompanhar, acompanhamento, que significa intimidad, que significa intimidade, que significa caminar que juntos. significa caminhar juntos. Ese es lo que la iglesia está llamada a hacer y que refleja el cuidado de su misionero. Esse é o chamado da igreja, isso é o que a igreja tem que fazer para refletir no cuidado do missionário. Entonces en este versículo, Então, nesse versículo, estoy contigo estou contigo y no te dejaré, e não te deixarei, es la promesa é a promessa de cuidado de integral cuidado integral del misionero. do missionário. Y la pregunta que tenemos que hacernos E a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos es si realmente é se realmente, la iglesia está haciendo esta labor. se nós estamos fazendo esse trabalho. Las imágenes que el Antiguo Testamento nos presentan sobre el cuidado del misionero O cenário que o Antigo Testamento apresenta para nós com relação ao cuidado do missionário rescato entonces que es a través de un pacto. traz para nós esse resgate desse pacto. Y es un pacto de caminar juntos. E esse acordo, esse pacto de caminhar juntos. Si la iglesia solamente asume Se a igreja somente assume parte de este pacto, parte desse pacto, desse acordo, enviando al misionero, enviando o missionário, pero luego no acompañándolo, e logo a igreja não o acompanha, entonces el pacto no está siendo cumplido. então o acordo não está sendo cumprido. El pacto implica acompañar, O acordo implica em acompanhamento, el pacto implica caminar juntos, o acordo implica em caminhar juntos, implica cuidar, implica em cuidado, defender, defender, proteger proteger y proveer. e trazer a provisão também. En América Latina Aqui na América Latina todavía existe ainda existe la perspectiva uma perspectiva que el siervo de Dios que o servo de Deus va a ser cuidado por Dios, lo cual es cierto, vai ser cuidado por Deus, isso é certo, obviamente, pero la iglesia muchas veces no asume su Mas- corresponsabilidad mas a igreja, na maioria das vezes, não assume essa corresponsabilidade do cuidado, en ese trabajo del cuidado. nesse trabalho do cuidado. Puedes pasar, Eduardo. Pode Ultimamente- passar o PowerPoint. Últimamente este grupo llamado Comibam, Ultimamente, nos últimos tempos, o Comiban, que Eduardo mencionaba ayer, que o pastor Eduardo falou ontem, que es el paraguas del movimiento misionero que é o guarda-chuva do movimento missionário iberoamericano, ibero-americano,
hizo una encuesta O Comiban fez essa encosta, essa pesquisa a los líderes nos líderes de los pueblos donde misioneros latinoamericanos han ido a servir. aonde os povos latino-americanos, aonde o missionário foi, Han ido a servir. nos lugares aonde os missionários latino-americanos foram servir. Y cuando les preguntaron a estos líderes locales, E quando o Comiban perguntou, fez a pesquisa e perguntou para essa liderança local, ¿cuál es la observación principal que ellos tienen sobre cómo los misioneros latinos ejercen su ministerio? como que vocês observam que os missionários latino-americanos exercem o seu ministério? Indicaron el 83% de las respuestas 83% falaram nas respostas indicaban que los misioneros latinoamericanos no sabemos resolver nuestros conflictos. 83% falaram que nós, missionários latino-americanos, não sabemos resolver os nossos conflitos. Y es bien interesante que este es un tema muy común por la cual misioneros latinoamericanos regresan del campo a su iglesia porque no logran resolver los problemas que enfrentan con sus equipos. E é interessante porque isso é um tema, é um assunto que faz com que a maioria desses missionários voltem do campo porque eles não sabem como resolver esses problemas, esses assuntos, os conflitos que eles têm. Una de las conclusiones que se llega en relación a este dato A pesquisa chega numa conclusão em relação a isso, essa falta de resolução dos conflitos, es que los misioneros vamos a estudiar a un centro teológico. A conclusão é que o missionário vai para um centro de teologia, vai para um instituto estudar, Aprendemos mucho de la historia de las misiones, aprende muito sobre a história da missão, pero no trabajamos el tema del carácter. mas nós não trabalhamos o problema do caráter do missionário. Entonces necesitamos trabajar ambas partes Então en el nós proceso necessitamos trabalhar nesse processo as duas partes, de la capacitación de misioneros, a capacitação do missionário, donde aprendamos a tener mejores habilidades en nuestras relaciones interpersonales. e o aprendizado, né, nas relações interpessoais, deve ser compreendido isso. El segundo descubrimiento A segunda coisa que a pesquisa apontou lá do Comiban es algo que también nos sorprendió, é algo que também nos surpreendeu, que indica que el misionero cuando llega al campo indica que quando o missionário chega no campo, llega con mucha pasión por servir al Señor ele chega apaixonado por servir ao Senhor, y llega con una relación muy estrecha y muy íntima con Dios. chega com uma relação muito íntima, de intimidade com o Senhor. Sin embargo, luego de pasar un tiempo de ministerio, Mas depois que passa um tempo do ministério, experimenta una fuerte declinación en su relación con Dios. o missionário experimenta uma forte caída, queda da sua relação com Deus, esfriamento da sua relação com Deus. La razón de esto no está claro todavía, Não está claro qual que é a razão disso ainda, pero se puede pensar mas a gente pode pensar que los problemas interpersonales no resueltos que esse problema interpessoal puede provocar entonces que uno comience a preguntarse, a tener dudas y crisis de su fe. esses problemas de conflitos interpessoal pode fazer com que o missionário comece a ter dúvidas com relação à sua fé, à sua relação com Deus. Lo que con estas dos cuadros últimos presentados quiero expresar Com essas estatísticas aqui que ele expressou do Comiban, ele quer dizer que que necesitamos realmente entendernos mejor cuáles son nuestras necesidades en el área de cuidado integral del misionero. em realidade o que nós precisamos fazer é entender melhor quais são as nossas necessidades.
em relação ao cuidado do missionário. par de textos bíblicos que también nos pueden dar bases sobre el cuidado integral del misionero. Tem alguns outros textos bíblicos que podem ser base para nós com relação ao cuidado do missionário. Es la frase que el Señor Jesús nos encuentra y nos deja en Mateo, É uma frase que Jesus nos deixa lá em Mateus, que básicamente es una repetición de lo dicho anteriormente en el llamado de Abraham. que basicamente repete aquilo que a gente leu lá em Gênesis no chamado de Abraão. Y subrayo la última parte de este versículo. E ele enfatiza a última parte do versículo lá de Mateus. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Eu estou com vocês todos os dias. La pregunta nuevamente es la misma. A pergunta novamente é a mesma. Mateus 29, né? Como iglesia Mateus estamos, 19. estamos con nuestros misioneros Como igreja nós estamos de verdade com os nossos missionários? todos los días. Todos os dias? Estamos ou não estamos? Yo estuve hace poco en una reunión en México, Eu estava faz pouco tempo numa reunião aqui no México, justamente hablando sobre el tema de cuidado integral, justamente falando sobre isso, sobre o cuidado integral. y una señora E uma senhora alzó la mano y dijo: yo soy un ejemplo del no cuidado integral. levantou a mão e disse: eu sou um exemplo da falta do cuidado integral. Y comenzó a contar su historia, E ela começou a contar um pouco da história dela, de cómo ella había ido al África, de como que ela foi para a África. había trabajado 15 años. Ela trabalhou 15 anos lá. Cuando retornó a la iglesia, E quando ela voltou para sua igreja local, ella sintió que no fue recibida como le correspondía. ela sentiu que ela não foi recebida como deveria. Expresó que realmente ya la gente que había en la iglesia era desconocida. Ela disse que quando ela chegou lá, as pessoas da igreja já eram desconhecidas para ela, Que habían cambiado de pastor. que tinha mudado de pastor. Y entonces, de haber estado viviendo una vida de sacrificio E dela ter y de ficado servicio, vivendo 15 anos aí de sacrifício e serviço a Deus, al llegar a su iglesia, quando ela volta para a igreja local, ela sentiu que su iglesia era y su país era como un lugar extranjero. que o seu país e a sua própria igreja era um lugar desconhecido, um lugar estrangeiro. Y el lugar donde ella vino E lá da onde ela veio, era realmente más bien lo que ella sentía como casa. era o lugar que realmente ela sentia como se fosse a casa dela, o lugar lá onde ela serviu o campo. Otra vez, nuestra iglesia necesita aprender a cómo recibir y darle el lugar que le corresponde al misionero que está en etapa de retorno. Com essa história, a gente vê que outra vez, mais uma vez, a igreja tem que tomar cuidado com essa questão da etapa do retorno do missionário. El siguiente texto también es algo que de alguna manera expresa en forma concreta lo que significa el cuidado integral del misionero. Tem outro texto que também expressa isso com relação ao cuidado integral do missionário, Que ya lo he mencionado al inicio. que ele já mencionou lá no começo. Las palabras claves As palavras-chave que serían sinónimo de cuidado del misionero. que são sinônimos de cuidado do missionário. Bendecir, Abençoar, estar con él, estar misionero, com ele, guardar al misionero, guardá-lo, protegerlo, protegê-lo, provisión material, prover as questões de ordem material, estar con el misionero estar com o missionário y pelear contra los enemigos del misionero. e brigar contra os inimigos do missionário. Lo que generalmente encontramos O que a gente geralmente encontra es que la iglesia es muy activa en la primera etapa de la vida del misionero. é que a igreja é muito ativa, presente na primeira etapa, que é a etapa do envio que ele falou. Se entusiasma para enviarlo, A igreja fica entusiasmada para enviar, pero luego hay mas logo tem um declínio.
Cuando el misionero está lejos en el campo, Quando o missionário está longe, lá no campo, es como que se desconecta emocionalmente é como se con su- a igreja se desconectasse con su dele. misionero. Y lo que realmente corresponde E o que realmente corresponde es entender que es la iglesia la misionera. é a gente ter que entender que a igreja é uma igreja missionária. Dios está llamando a la iglesia a que sea misionera. Deus chama a igreja para ser missionária. El misionero es una herramienta O missionário só é uma ferramenta da igreja, que la iglesia usa. que a igreja está usando. No es el misionero la persona importante Não é o missionário que é a pessoa importante, que solamente se lo envía. que somente envia. Es la É a iglesia, igreja como um todo. la iglesia la llamada realmente a ser misionera. É a igreja que é chamada para ser igreja missionária. O missionário está lá no campo como uma ferramenta dessa igreja. Esa es la parte que todavía nos falta algunas veces Entender. vivirla en una manera correcta. E essa é a parte que falta a gente viver como igreja de maneira correta. Una persona que es muy conocida en el campo de cuidado integral, Uma pessoa que é muito conhecida na área do cuidado integral, es esta persona que Donnell. se apellida Donnell. Donnell, Él expresa que el cuidado integral básicamente tiene un fundamento que es un mandamiento. ele fala basicamente que o cuidado integral tem um mandamento. A base do cuidado integral tem um mandamento. Y que está basado en esto de amarnos los unos a los otros. E que é nada mais que amarmos uns aos outros. O sea que el cuidado integral debe ser expresado o basado en el mandamiento de amar a la otra persona. Ou seja, que o cuidado integral basicamente tem que estar baseado no amar a outra pessoa. Y a la vez, E ao mesmo tempo, el ser conscientes que estamos llamados a amar y ayudar a la persona más vulnerable. sermos conscientes que nós devemos amar e cuidar da pessoa que está mais vulnerável. Y como ya dijimos en el ejemplo de Abraham, E como a gente já disse antes no exemplo de Abraão, el que tener que dejar tu tierra, você ter que deixar a sua terra, el tener que dejar tu idioma, você ter que deixar o seu idioma, el tener que dejar tu dieta o lo que tú acostumbras a comer, você ter que deixar a sua dieta, a sua comida que você é acostumado a comer todos os dias, al dejar tu familia deixar a tua família e ir a un lugar e desconocido, ir para um lugar desconhecido, coloca al misionero coloca o missionário en una posición de vulnerabilidad emocional. numa posição de vulnerabilidade emocional. Y por lo tanto la iglesia necesita entonces acompañar y cuidar. E é por isso que a igreja necessita cuidar e acompanhar. Siguiente. El cuidado integral ha comenzado a progresar en su perspectiva de enfoque. O cuidado integral, então, começa a progredir no seu enfoque, nas suas perspectivas de enfoque. En un principio, o sea, se percibió el cuidado integral como una tarea de atender a las crisis que los misioneros podrían enfrentar. No princípio, entendeu que o cuidado integral servia para atender somente as crises que o missionário enfrentava em campo. Luego nos hemos movido, en cierto sentido, a entender que no solamente el cuidado integral debe ser una respuesta a las crisis, sino que también necesitamos hacer un enfoque preventivo. Depois a gente foi observando que o cuidado integral não podia se focar somente na crise do missionário, senão numa prevenção. O enfoque seria mais preventivo para que supostamente as crises não acontecessem. Entonces, en el tiempo en que el misionero está capacitándose, Então, nesse tempo em que o missionário se capacita, que está en la primera etapa, que é a primeira etapa que ele já falou antes, es importante ayudarle al misionero é muito importante ajudar o missionário a imaginar las diferentes etapas que va a vivir en el campo. a imaginar como que vai ser as outras etapas que ele vai viver lá no campo. Porque mientras más información tiene de lo que va a acontecer, Porque quanto mais informação ele tiver sobre as coisas que podem acontecer, menos ansiedad va a sentir. menos ansioso ele vai ficar, menos ansiedade ele vai ter. Sin embargo, mientras más sorpresa experimenta con el cambio en el campo,
Porém, quanto mais Surpresa. surpresas que ele encontre lá no campo, el sistema de la familia entra en crisis, o sistema familiar vai entrando em crise, porque le sorprende lo que está viviendo. porque eles ficam surpreendidos com o que eles vão vivendo. Si la iglesia informa al misionero lo que va a acontecer, Mas se a igreja informa o missionário sobre as coisas que possivelmente vão acontecer, va a enfrentar esos cambios eles vão enfrentar essas mudanças con mayor com tranquilidad. mais tranquilidade. Siguiente. Algo que a mí me chocó mucho Uma coisa que me chocou muito es cuando en algún lugar yo leí que alguien había dicho la siguiente frase: é quando eu li alguma vez em algum lugar a seguinte frase: los cristianos, el grupo de los cristianos, os cristãos, o grupo de cristãos, es el único grupo é o único grupo que no desecha, que não desfaz, que es el grupo que desecha a sus soldados que están heridos. que desfaz, que desfaz dos soldados que estão feridos. En el ejército, No exército, por exemplo, cuando en el campo de batalla lá no campo de batalha, un soldado cae soldado cai o ou se llega a estar machuca, herido, inmediatamente viene el cuerpo médico imediatamente vem a ajuda médica para cuidar sus heridas. para cuidar das feridas do soldado. La experiencia, E a experiência, lamentablemente, infelizmente, nos muestra nos está mostrando para a gente que cuando hay un misionero herido en el campo, que quando o missionário está ferido no campo, más bien se le pide que venga, que salga del campo y no se le atiende su herida. a gente prefere que ele saia do campo E do por que a e- gente ir lá e atender a ferida dele. Esto es triste, E é muito triste isso, pero esa es la realidad en América mas é a Latina. realidade na América Latina. Que entonces no atendemos a nuestros misioneros heridos. Nós não atendemos os nossos missionários quando eles estão Y cuando hay un feridos. misionero herido, E quando tem um missionário ferido, esta herida va a afectar a su relación con su pareja, essa ferida vai afetar a sua relação com a sua esposa, seu esposo, seu cônjuge. va a afectar su relación con sus hijos, Afeta também a relação com os filhos. va a afectar a su relación con su iglesia Afeta também a relação com a igreja y afecta su relación con Dios. e a sua relação com o próprio Deus. Porque una persona no curada Porque uma pessoa, quando ela não está curada, y que está herida, que ela está ferida, quando ela está ferida, generalmente va a hacer mucho enojo, va a desarrollar mucho enojo, geralmente ela vai desenvolvendo muito distanciamento, mucho resentimiento, muito ressentimento, muchos sentimientos de desilusión. sentimento de desilusão. ¿Cómo es posible que yo estoy sirviendo a Dios, Como que é possível que eu estou aqui servindo a Deus, que mi iglesia me envía a minha igreja me envia y he tenido una crisis con mi e eu pareja tenho uma crise aqui com meu parceiro, meu cônjuge, y yo manifiesto esta situación e a aí mi eu vou, pastor, manifesto essa situação, essa crise para o meu pastor, para a minha liderança, y entonces inmediatamente mi pastor me dice ya estás descalificado de ser misionero? e aí a igreja diz para o missionário, então você já está desqualificado para ser missionário. ¿Qué es cuidado integral del misionero entonces? Então o que é o cuidado integral do missionário? ¿O cuál es la necesidad del misionero? Ou qual que é a necessidade do missionário? Y es el que tenga una oportunidad de vivir una relación de confianza con alguien, A necessidade é que o missionário tenha a possibilidade de ter essa relação de confiança com alguém, para poder contar, para ele poder contar, para poder expresar para ele poder expressar ¿qué diría? Las virtudes y a la vez los momentos difíciles de la vida del peregrinaje misionero. alguém que ele possa contar as suas vitórias, as suas conquistas na peregrinação missionária, mas também que ele possa contar as dificuldades, os problemas. El
La frase de cuidado del misionero A frase do cuidado do missionário tiene una historia tem uma história que está relacionado a una práctica militar. que está bem relacionado com uma prática militar. Cuando los militares salen a hacer una tarea misionera, una tarea militar, Quando o militar sai para fazer, é enviado para fazer a sua tarefa militar, a su retorno tienen que reportar cómo les fue en esa tarea militar. quando ele volta, ele tem que falar sobre como foi a sua tarefa militar. Y esto es bien importante, Isso é bem importante. no solamente para poder reportar si fue una actividad de éxito, Não somente para ele poder contar se a tarefa dele foi exitosa, teve êxito, sino para dar la oportunidad a que el militar mas também para que ele tenha a oportunidade pueda expresar sus emociones de falar sobre as suas emoções, os sentidas seus sentimentos, o que ele sentiu, en un ambiente que era desconocido num ambiente desconhecido y que vivió con mucha e intensidad, que ele teve que viver com muita intensidade, porque había peligro, porque tinha perigo, porque no sabía cómo iba a porque terminar, ele não sabia como é que ia terminar aquilo, porque había experimentado temor. porque ele tinha experimentado situações de medo. Y todas esas emociones necesitan ser E expresadas. todas as emoções têm que ser expressadas, têm que ser colocadas para fora. Y por eso se establece esta disciplina que le llaman en inglés debriefing. Por isso que isso no meio militar é estabelecido como uma disciplina que se chama, eles falam em inglês, briefing. El darle la oportunidad al militar de poder entonces expresar todo lo sentido en esa actividad que tuvo. Essa estratégia acontece aí no âmbito militar para que quando ele volte ele possa expressar Bien. tudo o que aconteceu, ele possa ter um espaço de escuta. Sin embargo, lo que sucede en el campo de la iglesia y del campo de la misión E ao contrário, o que acontece no nosso meio, no campo da igreja, no campo da missão, es que la iglesia, cuando viene el misionero, é que quando volta o missionário para a igreja, no quiere escuchar a igreja não quer escutar que hubo fracaso, que teve fracasso, que no hubo muchos que não convertidos, teve muita gente convertida, que el misionero tuvo momentos de depresión, que o missionário pode ter tido momentos de depressão, que sus hijos del misionero no quisieron acompañar a los padres en su tarea evangelística y de que misiones. os filhos, pode ser que os filhos não tenham querido acompanhar o missionário na sua tarefa evangelística, na sua missão. Entonces el misionero está obligado Então o missionário está obrigado muitas solamente a vezes contar la mitad de su historia, a ter que contar só a metade da história, só a parte do êxito. solamente a contar la parte de éxito, É isso. ¿no? Lo que dije. É isso. Sí. Sim. El problema emocional en este sentido O problema emocional nesse sentido es que las emociones intensas y difíciles, é que as emoções mais intensas e mais difíceis, las que vivió el misionero en el campo, aquelas que o missionário viveu lá no campo, que tienen que ver con esas crisis de adaptación, que tem a ver muitas vezes com essa crise de adaptação que ele vivenciou, o cuando vio que realmente el esfuerzo que hacía no daba ou resultado, quando ele fracassou por ver que o esforço que ele fez não deu nenhum resultado, el misionero tiene que omitirlas e aí o missionário tem que omitir essas coisas. en una manera más ilustrada. De modo mais ilustrativo, El misionero tiene que tragar o missionário tem que engolir las emociones a negativas. emoção negativa, ele não pode botar para fora. El misionero tiene que reprimir Ele tem que reprimir las emociones negativas que sintió. todas essas emoções negativas que ele vivenciou lá no campo. Y eso lógicamente E isso, logicamente, provoca un estado emocional, provoca um estado emocional, no de salud, sino del opuesto. não de saúde, senão do contrário, estado Si negativo. nosotros miramos los salmos, Se a gente vai olhar para os Salmos, por exemplo, vamos a encontrar cómo hay situaciones donde el salmista expresa
su sentimiento de tristeza. Nós vamos ver que o salmista tem várias situações onde ele expressa esse sentimento de tristeza, ele coloca para fora isso. Momentos en que el salmista expresa a Dios de sentirse enojado, de sentirse frustrado. Momentos que ele fala para Deus que ele está se sentindo magoado, que ele está se sentindo entristecido. Es que las emociones no son negativas. As emoções, elas não são negativas. Por eso la palabra dice, enójate pero no peques. Por isso a palavra diz, fique magoado, mas não peque. Fique enraivado, mas não peque. Pero en la iglesia hemos sido enseñados Mas lá na igreja nós somos ensinados que el expresar nuestra pena o nuestro enojo que expressar nossa raiva, o nosso descontentamento es algo negativo. é algo negativo. É isso que nos ensinam na igreja. Sin embargo, la iglesia necesita dar permiso al Mas, misionero do contrário, a igreja o que precisa fazer é dar permissão para o missionário para que el misionero exprese para que ele possa toda expressar su gama de emociones, toda essa gama de emoções que ele está sentindo. que exprese sus luchas, Que ele possa falar sobre as suas lutas, pero también exprese sus victorias, mas também possa falar das suas no vitórias. solamente las victorias. E não somente das vitórias. ¿Y por qué es importante este aspecto de tener libertad de expresar luchas y victorias? E por que é importante isso? Ter essa possibilidade do missionário expressar não só as vitórias, mas também as lutas. Porque como dije, la vida del misionero es sinónimo de cambios. Porque, como eu disse, a vida do missionário é sinônimo de câmbios, de mudanças. Constantemente el misionero está expuesto a situaciones diferentes. E diariamente o missionário está exposto a situações de mudança, situações diferentes. Como mencionaba, al dejar tu propio país, Quando eu falava que quando você deixa o seu próprio país, al dejar tu idioma, ao deixar o seu idioma, al ir a un país donde la forma de crianza de hijos es diferente a la manera como en nuestros países criamos a nuestros hijos. Quando você vai para um país onde tem um formato diferente de criação de filhos, Cuando llegamos a un país donde las relaciones de género se expresan en forma diferente a las nuestras. Quando você chega, por exemplo, num país onde as relações de gênero, né, homem e mulher, é muito diferente ao que você vivia no seu país de origem. Entonces se experimenta estos procesos de cambio, de pérdidas y de ganancias. Então aí você vai experimentar essa situação de mudanças, de perdas, de ganhos. Dios nos ha creado con emociones. Deus nos criou com emoções. Y es importante que nosotros tengamos la libertad de poder expresarlas. E é importante a gente ter a liberdade, a possibilidade de poder expressá-las. Otro descubrimiento que hace Comibán en este último estudio que hizo en el 2015 outra coisa que o Comibán descobriu nessa pesquisa que eles fizeram em 2015 es justamente la sorpresa de que nosotros somos personas muy amables, muy afables, muy sociables. Los latinos somos de sangre caliente. É a surpresa de que os latino-americanos são muito amáveis, amigáveis. Y las personas de los países nórdicos E as pessoas lá dos países nórdicos, nos miran a nosotros como personas que somos muy cariñosos. eles nos veem eles veem os latino-americanos como muito carinhosos. Pero la realidad de la encuesta Mas na realidade, na pesquisa, os dados da pesquisa es que los misioneros latinoamericanos experimentan muchos conflictos interpersonales, como lo dije anteriormente. Então, a pesquisa está dizendo para nós que os missionários latino-americanos enfrentam muitos conflitos nas relações. Miren esa lista al frente de ustedes. Dê uma olhada aí nessa lista que vocês estão vendo no PowerPoint. Es una lista de los conflictos que experimentan los misioneros latinos frecuentemente. Esses são os conflitos que nós, como missionários latino-americanos, enfrentamos. El primero, relaciones. Relações. Segundo, no resuelven los conflictos
que experimentan. Não, os conflitos que a gente experimenta não são resolvidos. No hablamos directamente sobre lo que sentimos cuando estamos frustrados. Não se fala das coisas que nós sentimos, dos nossos sentimentos e emoções quando a gente está frustrado. Vamos al campo con expectativas irrealistas. A gente vai para o campo com expectativas irreais, não reais. Tenemos este tema de ir al campo y llevar a nuestros padres con nosotros. Nós vamos para o campo. Llevar a nuestros padres emocionalmente con nosotros. E levamos os nossos pais, os nossos familiares emocionalmente conosco. Eles não saem da nossa cabeça o tempo todo. Estamos en el campo, pero seguimos preocupados por lo que está sucediendo o cómo está viviendo nuestros padres. Nós estamos lá no campo, mas nós estamos com a cabeça aqui no nosso país, preocupado como é que está vivendo a nossa família, os nossos pais. Cuando le hemos preguntado a los misioneros que están saliendo, Quando a gente perguntou para os missionários que estão indo para o campo, ¿qué es lo que realmente quisieran que su iglesia haga más en el área de cuidado integral por o ustedes? que eles gostariam que a igreja realmente fizesse com relação ao cuidado com vocês? La respuesta ha sido que cuiden a mis padres, E aí eles responderam: olha, eu quero que a igreja cuide dos meus pais, dos meus familiares, que visiten a mis que padres. visitem os meus pais, os meus Entonces, familiares. el concepto de familia extendida Então, esse conceito da família extensa es algo muy particular del cuidado del misionero é latinoamericano. conceito muito particular com relação ao cuidado do missionário latino-americano. Y lo último es esta característica de que como latinos y tenemos muchas emociones, E a última coisa é essa característica que, por sermos latinos, temos muitas emoções, somos muito emocionais. cuando tenemos conflictos reaccionamos E aí, quando a gente tem conflito, a gente reage. y nos dejamos llevar por nuestras E a emociones. gente deixa se levar pelas emoções, porque nós somos latinos. Entonces podemos ser más reactivos que proactivos. Então, nós podemos ser mais reativos do que proativos. Lo que corresponde en este caso, o la invitación en este caso, Então, o convite, nesse caso, es que como misioneros latinos necesitamos aprender a conocernos nuestra propia psicología y nuestra propia cultura. é para que nós, como missionários latino-americanos, possamos conhecer da nossa própria psicologia e da nossa própria cultura emocional. El otro aspecto que también se ha encontrado en estas investigaciones Essa pesquisa encontrou alguns outros aspectos y que realmente los compartimos con otros misioneros de otros continentes, e que são parecidas com a de outros missionários que são de outros continentes, não apenas latino-americanos, es que el misionero prefiere é que o missionário prefere contar sus problemas contar os seus problemas a sus colegas aos seus colegas y prefiere eso más que contar sus problemas a su pastor o a su líder. que o missionário, de maneira geral, não só o latino-americano, prefere contar dos seus problemas para um colega do que para a liderança que enviou, né? Seus pastores. Muchas veces se ha creído de que los equipos misioneros necesitan un psicólogo para atender a los misioneros que están enfrentando crisis. Então muitas vezes se acreditou que esses missionários precisavam de um psicólogo para estar lá atendendo a eles, né, nesses momentos de crise. Pero las investigaciones nos han mostrado o muestran Mas as pesquisas têm mostrado para nós que es lo opuesto. que é o oposto. El misionero más bien quiere contar sus problemas a alguien con quien tiene confianza. Que ele, na verdade, o que ele quer não é contar para um psicólogo que foi enviado para escutá-lo, ele quer falar para um amigo, alguém que ele tenha confiança. Es que el cuidado integral del misionero E o cuidado integral do missionário se inicia se dá início, se o inicia, tiene como requisito tem como um pré-requisito, então, el que exista una relación Que- entre los dos. que exista uma relação entre os dois. Entonces con el colega ya existe una relación. Porque com esse amigo que ele partilha as suas dificuldades, tem uma relação. Y lo más importante en este aspecto de sentirse cuidado Y no- es que la persona con la cual uno tiene confianza
le muestre, le escuche y le responda a su condición. Então, o mais importante em tudo isso, nesse aspecto do cuidado integral, é que ele possa ter essa pessoa com quem ele estabeleça essa relação de confiança para ele poder ter um espaço de escuta. Sin embargo, es importante también rescatar É importante a gente resgatar também que el cuidado integral del misionero se experimenta en dos formatos. que esse cuidado integral do missionário é experimentado em duas formas distintas. En forma resumida, porque hay muchas formas de hacer Tem cuidado várias integral. formas de fazer o cuidado integral, mas assim, de maneira mais resumida, Entonces hablamos de cuidado integral informal nós falamos de duas formas: o cuidado integral informal y el cuidado integral formal. e o cuidado integral formal. El informal es lo mencionado antes, que es dado a través de la amistad y de la relación con colegas que trabajan con uno y que son parte de su propio equipo. O informal é esse que eu citei anteriormente, que é essa questão relacional, que você tem amigos da sua equipe, que você pode compartilhar, falar das suas dores, das suas queixas. Esse é o informal. Y el siguiente es el que más bien el cuidado integral formal, E o formal, que é o outro modelo, que muchas veces es ejercido é muitas vezes exercido por el director de la misión, pelo diretor da missão, por el director del ou equipo, pelo diretor da equipe, por el ou pastor pelo próprio pastor, o por un profesional. ou por um profissional. Lo que muchas veces los misioneros nos han dicho O que os missionários falaram para a gente aí nessa pesquisa es que cuando yo cuento lo que estoy viviendo en el campo con un colega, é que quando eu conto para um amigo aquilo que eu estou vivendo lá no campo, as minhas crises, esta persona escucha mi corazón essa pessoa está escutando o meu coração. y yo me siento unido al corazón de la otra persona. E aí eu me sinto unido ao coração daquela pessoa. Pero cuando hablo con el líder, con el pastor, Mas aí quando eu falo com minha liderança, com o diretor, com o pastor, o cuando hablo con el profesional, ou com o profissional propriamente dito, yo no siento que escuchan mi eu corazón, não sinto que eles estão escutando o meu coração. más bien están viendo mi producción. Ao melhor, o que eles estão vendo é a minha produtividade no campo. Y parte de la labor de un buen cuidado integral E parte desse trabalho de um bom cuidado integral es ayudar a que el misionero tenga buenas relaciones entre él y su líder de campo o su director de misión. é cooperar para que o missionário tenha boa relação com essa liderança. Para que realmente exista una buena, humanamente hablando, una buena experiencia misionera, Para que, humanamente falando, para que realmente exista uma boa experiência missionária, necesitamos una relación de cooperación nós necessitamos, na verdade, de uma relação de cooperação y de compañía e de companheirismo entre la iglesia, entre a igreja, el o misionero missionário y la organización que e a envía organização que envia, o la organización que recibe. ou com a organização que recebe o missionário também. Entonces acá en cierta manera hay tres grupos: Então, de certo modo, existem três grupos distintos: la iglesia que envía, a igreja que envia, el misionero enviado o missionário enviado y la organización que recibe en el e a campo. organização que recebe ele lá no campo. No pueden trabajar separados. Eles não podem, esses três grupos não podem trabalhar independentes, separados. Tienen que trabajar en forma conjunta Eles têm que trabalhar juntos, a través de un pacto através de um acordo, de compañerismo y de caminar en forma conjunta. através de um acordo de companheirismo, para caminharem de forma conjunta, De lo contrario, va a haber muchos conflictos entre los tres diferentes grupos. porque do contrário vai ter muito conflito nos três grupos, entre os três grupos. Como dije al inicio, esta disciplina o este ministerio de cuidado integral del misionero Y como eu falei, no está definida totalmente. Como eu falei lá no começo, essa disciplina que nós chamamos de cuidado integral não está definida assim. Básicamente tenemos no más de 20 años de ejercicio y de inicio de este ministerio de cuidado integral. Entonces es algo joven.
Faz mais ou menos uns 20 anos que a gente tem exercitado esse cuidado. Então, é uma disciplina relativamente jovem. Pero algunas conclusiones a las cuales hemos llegado Mas nós chegamos a algumas conclusões. es que realmente no se sabe, como decía, el modelo específico de cómo hacerlo. É que realmente a gente não sabe qual que é o modelo específico de Hay como mu- fazer o cuidado integral. En América Latina hemos copiado mucho de lo que se hace de cuidado integral en los países nórdicos. Nós aqui na América Latina acabamos copiando esses modelos de cuidado integral que são feitos lá nos países nórdicos. Pero todavía no hemos propuesto qué significa cuidado integral con un sabor latino, hecho por un latino para un latino. Mas ainda a gente não se propôs a estabelecer esse modelo de cuidado integral latino-americano, feito por latinos, com sabor de Latinoamérica. Sí se ha establecido y acordado que realmente lo nuestro o la distintiva de un cuidado integral misionero para un latino es el que tenga en cuenta el concepto de familia extendida. Sim, o que a gente tem certo é que o modelo de cuidado integral latino-americano tem uma base nas questões das relações de família, como essa questão que eu falei da família extensa, de você estar fora com a cabeça cabeça na família aqui, enfim. Lo cual es opuesto, por ejemplo, de toda la literatura que existe traducida sobre cuidado integral que tiene un enfoque específicamente individual. E isso é oposto ao que a gente tem lido nas literaturas com relação ao cuidado integral, que fala que é um cuidado mais individual. O que a gente tem visto no contexto latino-americano é uma coisa mais estendida, mais extensa com relação à família. É diferente. Algo que también es ausente en el área de cuidado integral desde América Latina Uma coisa também que faz falta com relação ao cuidado integral latino-americano no nosso contexto es el tema de cómo acompañar a la misionera soltera. é como acompanhar a missionária mulher solteira. Lo que hemos encontrado es que la mayoría de misioneros latinoamericanos son mujeres. O que a gente vê nas pesquisas é que a maioria dos missionários latino-americanos são mulheres. Y sin embargo, toda la literatura que viene y traducida de los Estados Unidos generalmente Porém, a literatura que já existe a respeito de cuidado integral, que é publicada nos Estados Unidos, geralmente tiene un enfoque tem um enfoque individualista mais individual, y pensando en el varón. pensando mais no homem, não na figura da mulher. Nosso contexto latino-americano é diferente. Porque en el movimiento misionero latinoamericano la mayoría son mujeres Porque nós somos a maioria y son solteras. e solteiras. Entonces necesitamos más mujeres solteras que nos ayuden a entender cómo acompañar a la misionera soltera. Então, nós, como movimento de cuidado integral, necessitamos de mulheres missionárias que nos ajudem, que nos falem de como a gente deve fazer isso para cuidar de vocês. Ahora es bien interesante É muito interessante que cuando miramos lo que mencionó el misionero de ayer, que quando a Edward, gente, ¿no? Creo que se apellida. que quando a gente observa o que o Eduardo falou ontem, Y hablaba de la ola migratoria. que o John, que falava sobre a onda da imigração, a diáspora. O la diáspora. Aham. Lo que se ha aprendido de la diáspora latinoamericana O que ele aprendeu da diáspora latino-americana es que son las mujeres é que são as mulheres las que realmente asumen un rol muy preponderante cuando salen y van a vivir a Europa o van a vivir a los Estados, van a vivir a España, Italia, etcétera, etcétera. É que são elas que realmente assumem um papel super importante quando vão viver fora e fazer ação missionária na Europa, em outros países. Es la mujer la que realmente inmediatamente hace conexiones con las vecinas. É a mulher que sempre, a mulher latino-americana que faz as conexões com os vizinhos. Y sin embargo, es la mujer, o no sin embargo, es la mujer la que se esfuerza en adaptarse a la nueva cultura. E de fato é a mulher, a pessoa que se esforça para se adaptar e se incorporar naquela nova cultura. Y el varón, E o homem por lo opuesto, é o contrário. es más bien es quien
es quien se resiste é quem tem resistência, o homem é o que resiste a adaptarse a la nueva situación del país donde está viviendo. a se adaptar a essa nova situação, dessa vivência que eles estão experimentando nesse novo país. Esa es otra razón É outra razão essa por la cual nosotros como latinos pela qual nós, latino-americanos, necesitamos entender y trabajar más con las mujeres, necessitamos entender e trabalhar mais com as mulheres porque son missionárias. las que realmente impulsan Porque são elas as a todo el núcleo familiar. A mola propulsora de todo o núcleo familiar aí. Y podemos aprender de las mujeres E a gente pode aprender delas las formas como ellas se adaptan a esta nueva realidad cultural. a forma como elas têm se adaptado a essa nova realidade cultural. También de la diáspora latina Também falando sobre a diáspora latina, hemos aprendido nós aprendemos que son los hijos que são os filhos, los que se adaptan más rápidamente aqueles que se adaptam mais rapidamente a la nueva a cultura. essa nova cultura. Es por la edad. Pode ser pela idade, Para el niño, Para crianza. para el muchacho o muchacha, para o menino ou para a menina, es más fácil aceptar nuevas formas de hablar, nuevas formas de comportarse, é mais fácil aceitar essas diferenças de Que para um comportamento, adulto. de adaptação, do que para um adulto. El problema que sí necesitamos considerar Mas aí tem uma consideração importante, uma problemática importante, es que hemos visto é que a gente vê que en este proceso de la diáspora, que nesse processo de diáspora, como los hijos comienzan a aprender el idioma más rápidamente que los padres, como as crianças começam a aprender o idioma muito mais rápido que os seus pais, que como los hijos comienzan a aprender más las formas culturales del país donde están viviendo, como eles são os que aprendem mais rapidamente as questões culturais da onde eles estão vivendo y como los padres son más lentos para adaptarse, e como os pais são sempre mais lentos nesse processo de adaptação, podemos enfrentar el peligro a gente pode enfrentar um perigo aí, que los hijos comienzan a ser padres de sus padres. que aí os filhos começam a ser pais dos seus pais. Entonces, van a la escuela, Eles vão na escola, hay una reunión de padres de aí familia tem uma reunião dos pais, y los hijos e aí os filhos comienzan a traducirle têm que traduzir a sus aos padres pais lo que el maestro está o que o diciendo, professor está falando, porque los padres no han aprendido el idioma porque os pais não aprenderam Tanto o idioma tanto quanto como los eles. hijos. Tanto como los hijos. Tanto quanto eles. Esto realmente puede suceder también Isso pode acontecer também con las familias misioneras, com a família missionária, que por ejemplo de latinos que están yendo a vivir, a trabajar en Inglaterra, como por exemplo dos latino-americanos missionários que estão indo trabalhar na Inglaterra, o que están yendo a trabajar a Francia, ou a França, o que están yendo a trabajar al Asia. ou a Ásia. Los hijos comienzan a adaptarse más rápidamente Os que el filhos eles misionero, começam a se adaptar que los muito mais padres. rápido do que os pais. Entonces necesitamos conversar de estas cosas Então essas coisas a gente precisa conversar, para que cuando el misionero llegue al campo para que quando o missionário chegue no campo, pueda hacer su tarea ele possa fazer bem a sua tarefa y estar mejor e preparado. estar mais preparado. Y quiero finalizar, E eu quero terminar. seguimos, Pode seguir, con, William. Segue? con esta lámina. Cuando hacemos una evaluación Quando a gente faz uma avaliação, al inicio con los misioneros, no início, no começo, com os missionários, intentamos conseguir un perfil de la personalidad del misionero, a gente faz essa pesquisa e tenta ter um perfil da personalidade do missionário, nos encontramos con esta realidad. e aí a gente se encontra com essa realidade. Una realidad que es muy buena, Uma realidade que é muito boa, pero a la vez también que nos conlleva cierta preocupación. mas também que nos leva aí uma certa preocupação. Generalmente,
Los candidatos a ser misionero Geralmente as pessoas que são candidatas a ser missionários, expresan esa lista que ustedes están viendo al frente elas expressam essa lista aí que vocês estão vendo aí na frente de predicados, en sus características de personalidad. suas características como pessoa. Generalmente, siempre hay excepciones, Geralmente é assim, com algumas exceções. son personas con alta sensibilidad social. São pessoas muito sensíveis socialmente. O sea, su corazón siempre está viendo cuál es la necesidad de la otra persona. O seu coração costuma ver sempre qual que é a necessidade da outra pessoa. Tiene un corazón como la que expresa la palabra de Dios cuando Jesús mira a la multitud y tuvo compasión de ellos. Tem um coração compassivo, igual Jesus quando olha para a multidão e se sente Entonces, los misioneros compassivo. tenemos ese corazón compasivo. Nós temos esse coração compassivo, os Nos missionários preocupa têm. lo que está pasando con la otra persona. E sempre nos preocupa, o missionário sempre se preocupa com queremos isso. solucionar los problemas de la otra persona. E a gente tem o costume de querer solucionar o problema da outra pessoa. Nos sentimos realizados cuando ayudamos al otro. O missionário se sente realizado quando ele ajuda o outro. Somos personas muy autoexigentes. Nós somos autoexigentes também. Queremos hacer las cosas bien porque sabemos que estamos haciéndolo para el Señor. A gente quer fazer as coisas bem como missionário, porque a gente sempre sabe que está fazendo para o Senhor. Entonces nos esforzamos. Então a gente se esforça. No nos medimos y no ponemos límites A gente não coloca limite, não mensuramos a nuestra actividad ministerial. nossa atividade ministerial, não tem limite. Porque somos autoexigentes. Porque nós somos autoexigentes com Y relação porque a tenemos isso. un alto sentido de responsabilidad. E porque o nosso sentido de responsabilidade também é muito alto. Entendemos que Dios nos está dando una tarea importantísima. A gente entende que é Deus que nos deu uma tarefa super importante. Sentimos y sabemos que Dios nos ha dado el milagro del renacimiento, Nós sabemos que Deus nos deu o milagre do renascimento, que Él hizo la misión en nosotros que Ele fez essa missão em nós, para que nosotros seamos canal de misión para otros. para que a gente seja esse canal de missão Entonces para o outro. nos sentimos con una super responsabilidad en nuestras espaldas. Então a gente como missionário sente nas nossas costas uma super responsabilidade. Otra característica E outra característica es que nos sacrificamos. é que a gente se sacrifica muito. Hay personas que se limitan en el sacrificio. Tem pessoas que colocam um limite com relação a essa questão do sacrifício. La personalidad del misionero es lo opuesto. Mas a nossa personalidade como missionário é totalmente o contrário. Más bien nos sacrificamos en favor del otro. A gente se sacrifica em favor do outro. La otra característica E outra característica es também que en cierto sentido tenemos un alto nivel de ingenuidad. Somos ingenuos. é que a gente tem um alto nível de ingenuidade. Nós somos muito ingênuos. Creemos lo mejor de las otras personas. A gente só pensa, acredita no melhor da outra pessoa. Y finalmente, Finalmente, la personalidad del misionero generalmente quiere evitar conflictos. e por último, nós temos uma personalidade que evita conflitos. No le gusta la conflitiva. pelea. Não nos gusta, a gente não gosta da briga, da confusão. Preferimos vivir en paz. A gente prefere viver em paz. Dios es amor. Deus é amor, então a Y gente Dios nos ha vive- llamado a que nosotros vivamos en amor. E aí a gente é chamado para viver em amor, já que Deus é amor. Dios es paz. Deus é paz. Y nos invita a vivir en paz. E aí Ele convida a gente a viver. Y entonces En paz. evitamos el conflicto. E aí o que acontece? A gente evita o conflito. La pregunta que viene: E aí a pergunta que vem é a seguinte: yo como si yo fuera director de misiones se eu fosse um diretor de uma agência missionária, frente a un candidato, diante de um candidato à missão, digo, gracias a Dios por este candidato. eu diria graças a Deus por esse candidato. Es sensible, É sensível, es sacrificado, é sacrificado, es responsable, é responsável, es entregado. é totalmente entregue. No va a limitarse para Ele trabajar não y vai hacer la colocar labor nenhum misionera. limite para trabalhar e para fazer essa obra missionária. Va a vivir en paz. Ele vai viver super em paz. Y esa es la parte buena. Isso é a parte boa. Y gracias a Dios por ello. E graças a Deus por isso. Porque por estas Porque características com essas características hace que el misionero ingenuamente faz que o missionário ingenuamente y con mucha e com ilusión y muita ánimo ilusão, com muito ânimo,
se vaya al África, se vaya a la India, se vaya al Asia, se vaya a Europa, pero se va con estas características. Mas ele vai com essas características. Y yo les pregunto a ustedes, E aí eu pergunto para vocês, si sumamos se a gente faz uma somatória estas características, de todas essas características, alta sensibilidad social, alta sensibilidade social, deseo de ayudar, o desejo de ajudar, impulsivo, autoexigente, a impulsividade, a autoexigência, alto nivel de responsabilidad, o alto nível de responsabilidade, constantemente sacrificio, constante sacrifício, cierto nivel de ingenuidad, nível de ingenuidade alto também, el reprimir su enojo, a repressão do seu rechaço, como é que el reprimir su enojo, a rejeição da sua y el evitar conflictos. e evitar conflitos. ¿Qué piensan que va a suceder O que vocês pensam que vai acontecer? si no tiene un cuidado integral del misionero adecuado? Se não tiver um cuidado adequado com os missionários, o que vai acontecer? ¿Alguien quiere decir algo? Alguém quer falar alguma coisa? O que vocês supõem que vai acontecer? Estas características del misionero, que son muy buenas, pero sin un cuidado integral, Sem o cuidado integral, o que acontece? fracaso, ¿cómo? Crisis, sí, frustración, retorno prematuro, Sim. desilusión. Desilusão. Esta es la paradoja de la vida del misionero. Esse é o paradoxo da vida do missionário. Yo no quiero desanimar, Eu não quero desanimar, aunque lamentablemente siempre desde el punto, desde la esquina psicológica, ainda que desde essa vertente psicológica, tendemos mucho a ver la parte patológica. a gente tem um olhar mais patológico mesmo para vocês. Pero esta es una realidad, este perfil. Mas essa é uma realidade desse perfil do missionário. El problema no está en el perfil O del problema misionero. não está no perfil do missionário. El problema no está en estas características del misionero. O problema não está em que o missionário tem essas características, não é isso. Más bien estas pueden ser virtudes en el ministerio como misionero. Isso são virtudes, qualidades para o ministério. El problema está que la iglesia, al no ejercer el cuidado del misionero, O problema está que quando a igreja não exerce o cuidado com o missionário, estas virtudes essas qualidades, se pueden convertir más bien en problemas. elas vão se convertendo em problemas. Y el resultado es lo que ustedes han mencionado. E aí o resultado é isso que vocês falaram. Por falta de un cuidado del misionero adecuado, Por falta desse cuidado adequado com o missionário, el misionero puede hacer crisis, ele pode ter crises, el misionero puede terminar en ele depresión, pode terminar em depressão, en desilusión, em desilusão, em frustração, ressentimento ressentimento y problemas de familia. e também os problemas de ordem familiar. Entonces termino con esto diciendo que lo que dije al inicio, que Então la eu quero vida, terminar dizendo para vocês aquilo que eu disse lá no início, que la vida del misionero que a vida do missionário es una vida que experimenta un alto nivel de vulnerabilidad. é uma vida que experimenta todo o tempo um alto nível de vulnerabilidade. Y será por eso que Dios cuando llama a Abraham le dice, será por eso que cuando Dios llama a Abraham como Então deve ser por isso como que su misionero, quando Deus chama o Abraão para ser missionário, le dice, yo estaré contigo, ele diz: eu vou estar com você, yo no te dejaré, eu não vou te deixar, yo te defenderé, eu vou te defender, yo pelearé por ti, eu vou brigar por você yo te daré el maná, e eu te darei a provisão necessária, yo o maná. nunca te abandonaré. Eu nunca jamais te abandonarei. Recuerda de dónde te saqué. Lembra-se de onde eu tirei você. Y recuerda a dónde te envié. Lembra para onde eu te enviei. Y recuerda quién soy yo, Jehová, E lembra que sou eu, Deus, el Todopoderoso, o Todo-Poderoso, que te ha escogido, que te escolheu. no por tus cualidades, Não é pelas tuas qualidades que eu te escolhi, sino te ha escogido porque mi corazón
está lleno de amor, mas porque o meu coração está cheio de amor, para que toda la creación para que toda criatura conozca a Jehová me como conheça como el único Dios como o único Deus y pueda ser alabado y adorado. e para que eu possa ser louvado e adorado. Entonces otra vez, el pacto que Dios establece con Abraham Então, outra vez aparece o pacto que Deus estabeleceu com Abraão. expresa ese cuidado del misionero con mucho amor. Expressa esse cuidado, esse pacto expressa esse cuidado. Dios se muestra como una madre, Que Deus se apresenta como uma mãe, Dios se muestra como un padre, como um pai, Dios se muestra como un soldado que Ele se mostra como um soldado também, que hace todo esto para defender y proteger a su misionero. que faz tudo isso é justamente para defender e proteger o seu missionário. Y a eso está llamada la iglesia a ejercer. E é para isso que a igreja é chamada, para exercer Que Deus nos esse ajude. cuidado integral. Que Dios nos ayude Que Dios nos a que ayude. la iglesia realmente abrace y viva este llamado. Que a igreja possa abraçar e viver esse chamado. Dios le Amén. bendiga y muchas gracias a la hermana por la traducción.